Olá pessoal, mais um Podtex ASBZ. Hoje, 1º de dezembro, estamos caminhando para o final do ano. Sobrevivemos. Bom dia, meninas. Comigo hoje, Carol Bonomi, Maíra Tenório. 3 assuntos. Vamos lá. Câmara Superior do CARF muda a posição e afasta a tributação do Stock Option. Tema que toda vez tem um interesse, a gente acaba explorando muito isso aqui. Segundo, CARF autoriza empresas a usar crédito sem retificação de declarações fiscais. E a bola da vez, tema 756, não com atividade do PIS e COFINS. Aí uma mistura, eu acho que de boas notícias e uma no final não tão legal pra gente fechar, né? Clássico. E aí, Carol, quer puxar a pauta? Bora lá, gente. Um prazer aqui, Mai, Dal. Mas assim, né, eu gosto de trazer temas bons, né? Então, começamos aí com o CARF, que pela primeira vez a Câmara Superior deu um posicionamento favorável ao contribuinte sobre a tributação de stock options. Para quem não sabe, aquelas opções de compra de ação, geralmente estratégica, né, para cargos mais executivos que as companhias dão. E aí, a gente já teve aí vários julgados, se tem natureza mercantil, não tem, faz parte da remuneração, não faz, e aí você tem que cumprir vários quesitos. Nesse caso aqui, além de ser um precedente muito bom, a gente consegue analisar o que a empresa realmente fez, os requisitos que ela cumpriu, para conseguir demonstrar que não tem natureza remuneratória e sim mercantil. Então, foi um plano de stock option oferecido pela empresa, né, aos empregados mais estratégicos, que a única condição que tinha era de permanência por 5 anos. Então, não tinha nenhuma condição de contraprestação pelo trabalho, de metas de prospecção, de PLR, de nada. Era só assim, permaneceu 5 anos, você consegue usufruir. Em contrapartida, né, as pessoas, os empregados que aceitaram, eles estavam no risco ali da operação, porque as ações dele eram umas ações comuns de mercado. Então, poderia, né, realmente ter um rendimento bom, como não, como eles poderiam perder, né, esse valor de ação. E, além disso, né, teve registro na CVM, esse plano de stock option foi feito em assembleia, e aí, quando foi autuado no CARF, o contribuinte conseguiu comprovar que realmente teve uma natureza mercantil, né, que não foi condicionada a metas de remuneração desses funcionários e reverteu. Então, foi a primeira vez que a gente tem um posicionamento da Câmara Superior sobre stock options, falando que não, realmente não teve nenhuma contraprestação pelo trabalho, foi registrado na CVM, estava nas condições de mercado, assim como, né, pessoas que investem em ações, investem na bolsa, também estão em condições de mercado. Então, muito legal. Esse é um tema sempre polêmico. Sempre. Sempre. As empresas querem fazer o plano, às vezes ficam, mas e se eu for atuado, como que eu faço esse plano? Então, assim, muito legal, né, a gente ter o CARF aí, realmente analisando e entendendo que, né, não são todos os que esse plano cumpriu, né? Exato. Então, eu achei muito legal esse tema. Sim, o que mais me espanta nesse processo como um todo é que quando a gente pensa nesse assunto ao longo da história, é um assunto que vem sendo discutido há muito tempo, a gente não consegue chegar num ponto, sabe? Agora, para quem pretende fazer um plano, é o que todo mundo fala, né? O diabo mora nos detalhes. Então, você precisa tomar muito cuidado, porque às vezes um detalhe pode ser aquilo que efetivamente captura a atenção de uma fiscalização para uma autuação, né? Então, tudo aquilo que você puder mitigar em alguma medida para não sofrer uma autuação, que é mais difícil, porque você sabe que tem inúmeros casos, mas pelo menos vale ser feita uma análise em todos, ou não vou falar todos, mas um volume substancial de precedentes do CARF, para que a gente consiga verificar quais casos, eventualmente, a empresa teve um sucesso, ou, mais do que isso, identificar os aspectos que confirmaram aquela autuação fiscal para você desconstruir isso no plano. Isso é uma coisa... mapear o risco, né? Eu acho que você consegue mapear o risco quando a gente analisa as decisões e os critérios que os jogadores usam. E é sempre o que a gente fala, né? É uma ótima decisão, tipo, a gente fica feliz de saber que o CARF se posicionou assim, mas assim, não dá para escrever na parede e usar isso como referência, tem que analisar o caso a caso
e sabendo que a todo momento o CARF pode mudar de posicionamento também, mas é uma boa notícia, né? É uma boa notícia, assim. E para tudo, né? Para PLR, para bônus de Com certeza. retenção, para todas as questões de planos, tem que olhar realmente a lei, os requisitos específicos, porque No se caso você a deixa de caso. cumprir um deles, se um não tá inscrito no plano, se não foi registrado na CVM, pronto, já cai, né? Mas é Ótimo. isso. Vamos falar de retificação? Vamos Na falar, verdade, e aí... crédito sem retificação, né? Sem, exato. CARF também, gente. Esse aqui foi um tema polêmico nos últimos dias, para quem lê aí os portais. Só um parênteses, né? Eu acho que se pegar todas as nossas gravações, vai ser difícil a gente falar assim, esse tema não é polêmico. É suave, tá tranquilo. É suave, não, mas esse assim, todas as notícias que eu olhei, né, sempre de manhã eu leio os clipes tributários, os portais de notícias, esse estava em todos. Porque assim, não é um tema muito assim, novo, né, o CARF já tinha em câmaras ordinárias julgado sobre isso, mas teve uma questão aí que eu vou comentar. O que aconteceu? A terceira Câmara Superior do CARF entendeu que você pode, né, aproveitar créditos de PIS e COFINS fora do prazo previsto em lei, que são chamados créditos extemporâneos, sem precisar retificar. Por quê? Porque a Câmara, né, entendeu que se a lei de crédito que autoriza você a ter esse crédito é diferente da lei de obrigação acessória, você não pode punir o contribuinte por questões de retificação. Então, é assertivo esse posicionamento da terceira Câmara, já seguindo câmaras ordinárias sobre o tema. E aí, a grande polêmica foi que 24 horas depois, a mesma turma, a terceira turma, deu uma decisão de sentido contrário, falando que precisa retificar. E eu fiquei lendo e falei assim, gente, mas como assim, né? Por que ela mudou? Qual que é o racional? E a questão, né, o pulo do gato foi que nesse primeiro caso teve um laudo técnico que comprovou que esses créditos realmente nunca foram usados. E no segundo caso, não. Então, assim, eu achei meio, como que fala? Foi sensacionalismo sensacionalista, assim, a Câmara muda 24 horas depois, a posição. Não mudou. Na verdade, ela seguiu o mesmo racional de critérios. Do primeiro caso, ele comprovou, por meio de laudo, esses créditos extemporâneos. E o segundo caso, não. Então, pra mim, ela foi assertiva, a Câmara, né? Só que quando você lê, às vezes, a notícia por cima, sem ler direito, sem ler o acórdão, você acha que, nossa, como assim ela mudou de posicionamento em 24 horas? Não, a isso questão é super importante. É super importante. É laudo. Então, assim, o laudo é super importante também para você comprovar que esses créditos realmente são créditos, né, que existem, que não utilizou isso no passado. Então, eu achei sensacionalista alguns portais, né, que colocaram, 24 horas mudou de posicionamento. Não é bem assim, né? E não foi bem assim, né? Mas a gente vive falando isso daqui. Exato. Toda vez que sai uma notícia, e eu já reparei, muita gente se pauta pela notícia, toma aquilo como verdade. Um caso que para mim foi muito emblemático era a questão de crédito de PIS e COFINS sobre despesa de marketing e propaganda, que era o caso da Ricardo Eletro. Todo mundo começou a tomar... Que ninguém foi lá se atentar que existia uma receita oferida com marketing pelo Ricardo Eletro. Então, tem que tomar cuidado. Agora, desse caso, para mim, essa máxima, eu não lembro nem quando eu absorvi de quem é, mas ela me parece fazer muito sentido, que é, aos olhos do fisco, definitivamente aquilo que não é permitido é proibido. É diferente da lógica do direito. Ainda que isso vá ferir a não cumulatividade. Não, mas eu tenho direito ao crédito. Paciência, você não fez isso e não vai tomar. Então isso é muito bom. Agora, essa questão do laudo, a gente já vem batendo isso há muito tempo com uma série de clientes. Para várias outras matérias também, imagina, né, gente? E faz algum sentido, porque você imagina, você está lá, o julgador, você fala, poxa, mas existe alguma evidência que você não tomou esse crédito? Porque o que me garante que esse crédito não foi tomado mais de uma vez? Exatamente, então faz algum sentido. O laudo é a prova perfeita, né? Prova Mas a gente pode pensar, às vezes a empresa não tem, não está com tanta disponibilidade financeira de investir num laudo de um especialista nesse momento. A gente fala de reapurar, né? De olhar para o passado e conseguir pelo menos, o que o Danilo trouxe aí como evidência, um indício, ou não acho que indício nem é a melhor saída, mas assim, uma prova de que de fato esses créditos não foram utilizados no passado. É o que sempre foi defendido por nós aqui, em todas as discussões que a gente tem sobre o tema, e que às vezes o cliente acha que não precisa, mas que no final das contas, se você não tiver isso, vai acontecer o que você trouxe, julgado, né, Carol? Foi o laudo que, exato, exato. É o direito, é a prova, né? O processo administrativo, ele depende muito disso. É a prova no processo. Não, imagina, agora Imagina
o tributário, o jurídico, o fiscal, que quer que seja dos dois casos. Porque Nossa pensa que o seu Senhora. caso está na notícia. Não queria estar ali nesse Imagina lugar. que você é a pessoa que perdeu e falou assim, gente, mas por que eu perdi? Economizei o laudo. Eu economizei é, o laudo. pois Então, é. assim, essa questão do laudo é super importante, mas eu, se estivesse na empresa, não gostaria de ser notícia nesse caso. Mas muito legal, né? Obrigada, viu, Lúcio, por trazer esse destaque, porque a gente fica, às vezes, perdida nessas notícias sensacionalistas e eu acho que é uma função nossa também esclarecer esses pontos, Os né? pontos. Exatamente. Tema 756, não cumulatividade do PIS Simbora. da COFINS. Quer dar... Coloca o tema, porque certamente esse número não deve dizer Tema nada para muita gente. 756. O que aconteceu, né, gente? Esse tema aí é um tema famoso, né? É um recurso que estava para ser julgado pelo STF já há muito tempo. A gente tinha, né, a tese afetada com repercussão geral, que é exatamente para entender qual que é o alcance da não cumulatividade no PIS e na COFINS. Por quê? Porque existe um dispositivo constitucional, né, que fala lá que se aplica a não cumulatividade no PIS e na COFINS, e ele fala que as leis ordinárias, né, o legislador, enfim, vai poder dispor quais são os setores que se estarão sujeitos à sistemática não cumulativa. Pois bem, a gente tem diversas 3 leis, basicamente, que tratam, né, do direito ao crédito de PIS e COFINS, e durante muitos anos os contribuintes debateram, né, essa questão do crédito, quem pode tomar, por que eu não estou na sistemática cumulativa, ou por que eu estou na sistemática não cumulativa. Enfim, esse é um debate que, assim, há muitos anos a gente já acompanha no STF, no Judiciário, papapá. O que aconteceu agora? Foi pautado o tema 756, né, na semana passada, né, gente? Acabou dia 25, isso. Começou uma pauta virtual, né? Como que funciona a pauta virtual, para quem não sabe, para quem não está acostumado? O STF inclui, né, o processo para julgamento, isso mudou mais ou menos, acho que na pandemia, passou a ser possível fazer esse tipo de julgamento para temas com repercussão geral reconhecida, antigamente não podia. E aí ele fica basicamente uma semana, né, lá julgando. E o julgamento terminou na sexta-feira. Infelizmente, na minha humilde opinião, não acho que era um caso para ser julgado numa sessão virtual. Eu acho que merecia um debate sobre o tema, inclusive porque quando a gente olha os votos, e o voto principalmente do relator, a gente percebe uma mudança, não de posicionamento, porque a gente não pode afirmar isso, mas assim, uma mudança de interpretação sobre a matéria que ele já tinha adotado no passado, né? Inclusive do próprio Toffoli, que foi o relator do caso. E aí o que a gente tem? A gente tem agora um cenário, né, de um julgado que definiu que o legislador ordinário pode sim disciplinar o direito ao crédito do PIS e da COFINS, que é exatamente esse o seio da discussão, né? A extensão da minha capacidade. É dizer assim, olha, sabe aquelas restrições, né, que estão lá na lei 10833? A gente estava discutindo se o legislador tinha essa competência, esse poder de limitar o direito ao crédito. E o que foi que o STF definiu? Ele disse, pode. Na verdade, o legislador ele não pode somente disciplinar quem vai estar sujeito, né, à sistemática de acordo com os setores econômicos, enfim. Ele pode também disciplinar quem vai ter esse direito ao crédito de acordo com os critérios lá de princípios que eles trouxeram, da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência, enfim. O que acontece na prática, gente? Nada mudou. É triste falar, né? Vamos pensar que existia já alguns precedentes, para quem estuda o tema já há algum tempo, que davam algum tipo de esperança de que poderia ter algum direcionamento um pouco mais assertivo, no sentido de dizer, olha, existe algum tipo de limite, né? Você não pode estar livre, pega aqui sua lei e faz o que você quiser com ela. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. E aí, o que acontece? Qual que é o efeito prático que a gente tem? Voltamos para o status quo. E qual que é o status quo? Todo mundo lembra aqui quando o STJ julgou lá. Exatamente. Qual que é o conceito de insumos, né? Porque a gente sabe que na sistemática do PIS da COFINS, não cumulativa, né? A gente tem que pensar nas despesas que são, hoje em dia, essenciais e relevantes, segundo o entendimento que foi proferido pelo STJ, para conceder esse direito ao crédito, né? Na apuração do PIS/COFINS a pagar. Então, como que funciona, gente? Beleza, eu tenho uma certa despesa que é essencial para a minha atividade, né? Sei lá, eu trabalho às vezes num setor que é relacionado a alimentos. Então, tem algumas exigências do setor, até pela própria regulação, né? Questões de normas regulatórias que pedem que eu faça determinado tipo de limpeza, enfim. Será que essa despesa ela é uma despesa que seria essencial para a minha atividade? Então, a gente volta para esse conceito. Voltamos pro... Exato. E aí, o que é o caso a caso, né? Olhar para
a operação, né, que a gente tem, olha, entender se esses créditos estão sendo tomados já de acordo com o conceito de essencialidade e relevância, que é um pouco mais flexível do que o CARF ainda tem entendido para alguns casos. Obviamente, o CARF já está evoluindo, tipo, dependendo muito da turma que tem julgado. Mas vai longe ainda. Na verdade, tem a discussão de piscofins, até porque a decisão do STJ, nossa, me falhou agora, ela está muito focada no industrial, né? Exato. A gente ainda tem Então, a parte da comercialização, que foi exato. pouquíssimo explorada no judiciário. Então, E novas formas também de indústrias que estão surgindo aí. Exato. Tech, Isso etc. é muito importante, que né? ainda nem tá Mas mais... por isso que é interessante, eu acho que você tocou num ponto que é bastante importante, que é, olha, a decisão da STF, ela analisa a questão da legislação de piscofins infraconstitucional como um todo, e fala, olha, no geral, ok, o legislador cuidar disso daqui. Então, voltamos a dar cotovelada ali. E eles falaram, uma coisa que eu esqueci de sabe? comentar é que assim, eles falaram que a questão do conceito de insumo é um tema infraconstitucional, porque quando a empresa levou essa discussão para o STF, eles estavam tentando discutir aquelas ienes antigas, entendeu? Então, assim, tá claro isso, né? Isso é importante, porque no final das contas, quem tentou discutir esse tema não ficou prejudicado. Eu acho que, óbvio, a gente tinha uma esperança de que fosse um julgamento até um pouco diferente, mas a gente tem um cenário de nada mudou. Continuamos com o entendimento do STJ como direcionamento, e aí é analisar caso a caso, gente. É uma notícia... Você tem oportunidades, ao mesmo tempo você tem risco. Exato. Você tem sempre que pensar. Exato. E aí você tem alguns caminhos que, na minha concepção, vai depender muito da política de risco de cada empresa. Exato. Tem empresa que prefere, olha, eu primeiro vou tomar o crédito, vou esperar uma fiscalização, eventualmente vou ser autuado, e aí eu vou discutir defender. administrativamente, e depois ainda vou até para um cenário judicial, se tiver garantia e tudo mais. Tem gente que fala, não, eu sou uma empresa um pouco mais conservadora, eu quero discutir algumas linhas aqui de despesas, ou né, assumindo que esteja tratando como despesa, eu já quero discutir preventivamente, porque eu não quero, de repente, ser autuado. Eu prefiro, né, vou discutir, se porventura eu tiver uma decisão e tudo mais, eu penso no que eu vou fazer. Então, eu acho que isso vai muito de E tem muita empresa que ainda né? opta pela consulta diretamente para a Receita Federal. É uma Cara, postura... consulta você faz quando você sabe a resposta. Exato. Por uma estratégia para conseguir isso. depois levar eventualmente isso para o judiciário. Então, assim, a gente tem algumas saídas aí. Então, é isso? acabamos. A gente sempre fala que... A gente estava discutindo antes de começar, não, mas olha, os sistemas serão rápidos. E nunca é rápido. Nunca já rápido. Vamos aqui, já chegamos nos nossos 15 minutos. Já? Já. Olha só, foi rápido. Foi isso. Gente, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado por também aí quem tem a paciência de nos ouvir ou assistir. E é isso. Mandem suas críticas, suas sugestões, né? A gente gosta de receber os e-mails de vocês, os comentários. Mas eu acho que a Carol tem um recado aí também, né, Carol? A gente pretende esse mês também aí fazer um especial de fim de ano. Perfeito. Com os próximos temas pro ano que vem, né? O que a gente acha aí que vai ser julgado, o que a gente acha aí que vem de coisas novas. Agora não é mais uma pretensão, porque como você declarou para todo mundo né? que escuta... Tá marcado. Não, e aí é bom marcado. que o pessoal também, assim, gente, se vocês tiverem algum tema para dividir conosco, alguma coisa que vocês têm curiosidade pro ano que tragam pra vem, gente, julgados, porque a gente pode debater aqui. A gente acha legal essa troca também. É isso. É isso, né? Obrigada, Valeu, pessoal. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.